É uma alegria estarmos juntos novamente, mais uma vez. É um privilégio para todos nós, essa troca tão boa, né, de energia, de reflexões, de conhecimentos. E hoje, com certeza, mais uma vez, nós sairemos daqui melhores, mais leves, mais animados para vencer, para continuar a nossa caminhada rumo à nossa evolução. Vamos então nos preparar, elevando os nossos pensamentos, também os nossos sentimentos, até Jesus, o nosso divino amigo, nosso mestre, modelo e guia, e amparados nessa luz, no seu amor, juntos também da sua mãe, que é também a nossa mãe espiritual, nós nos sentimos amparados e temos a certeza de que nenhum mal nos alcançará, de que nenhum mal durará para sempre e que nós, com certeza, conseguiremos vencer e conseguiremos nos tornar deuses, como Jesus nos prometeu. Vamos também amparados pelo nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, que nos ampara, nos intui, orienta a todo minuto nessa nossa caminhada, desde o nosso nascimento até a nossa volta para o mundo espiritual. Vamos todos juntos, também com a equipe espiritual que ampara, protege e nos orienta nesse estudo. Vamos todos até Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o Senhor de tudo. E diante do nosso Pai, nós somos todos gratidão, amor e recebendo toda essa energia, todo esse amor, toda a sua bondade, nós então vamos nos sentindo mais preparados, mais calmos, serenos, e vamos então passando para o Jorge, para que ele possa trazer para nós os conhecimentos e as reflexões que preparou para nós hoje com carinho. Que assim seja. Que assim seja, então. Boa noite a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. A lição de hoje, no capítulo 44 da obra que estamos estudando, desse Evangelho, Ceifa de Luz, que tem por título Oraremos. Então, vamos fazer uma leitura da página, para a gente ficar mais consciente, né, do que Emmanuel tenta trazer para a gente nessa exposição que ele faz. Oraremos. E Emmanuel começa colocando uma citação de João. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento, para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço de 60 segundos de um minuto, enquanto que o Senhor
que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançarmos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre. E às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi, que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstruir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual da nossa vida cotidiana. Simbolicamente, ocorre. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la, em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos, sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade. Porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade da nossa vida. Quando nós começamos a leitura, nos referindo ao pequeno trecho de João que Emmanuel se referiu, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A gente vai cair no Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquela parte do pedis e obtereis. Quando fala da qualidade da prece. Então, tem uma parte que é dita dessa forma. Quando orardes, não vos assemelhei aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Bom, pedir, realmente nós pedimos. Pedimos bastante. E, aliás, muitas vezes imploramos. Mas nosso Pai, Deus, nosso Criador, sabe exatamente qual a necessidade de cada um de nós. Pedimos, na maioria das vezes, o alívio das nossas dores. Pedimos para que o Pai nos alivie do sofrimento. Pedimos que as nossas provações, muitas vezes, sejam atenuadas. Mas nós sabemos também, como espíritas, que as dores e os sofrimentos neste planeta de provas e expiações são necessárias a cada um de nós pelo nosso estágio evolutivo. As dores e os sofrimentos
elas não nos serão tiradas num passe de mágica, como se bastasse que nós orássemos pedindo a Deus para que essas provações, essas dores e esses sofrimentos sejam suprimidos na nossa vida. Como diz aqui, nessa primeira parte, exporemos impresso ao Senhor os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, e principalmente as dores, pedindo as providências que se nos façam necessárias à nossa paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. A vida nos delegou várias atividades para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver o nosso próprio espírito a caminho da evolução. Mas suplicamos também que ele ilumine o nosso entendimento, o entendimento da própria vida, para que saibamos receber as decisões que nos são jogadas em nossa vida como recurso de aprendizado. E a dor é uma delas. Por quê? Porque nós cometemos muitos erros graves, muitos equívocos nas nossas existências. E nós estamos nesse caminho de reparação há muito tempo. A felicidade ainda não é deste mundo. A dor, ela faz parte desse nosso processo. E muitas vezes as nossas orações, não apenas em nosso favor, como a favor de outros também que nós fazemos, elas visam basicamente a retirada da dor, a retirada do sofrimento, das provações e das aflições. Mas nós temos que ter um entendimento de que ela é necessária ainda na nossa vida. Não nos esqueçamos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço de 60 segundos de 1 minuto, enquanto que o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecida, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Então, nós temos um passado comprometido, muito comprometido. E muitos de nós, ainda nesse processo de sofrimento pela dor, ainda não compreendeu que esse processo é um processo de reparação dos erros que nós cometemos. É um processo de débitos daquilo que nós provocamos conosco mesmo. Não que tenhamos provocado com outros, mas lesões que provocamos em nós mesmos. E agora estamos nesse processo de reparação. E muitas vezes através do processo da dor. Então, aqui ele diz, tenhamos suficiente gratidão para não suprimir a bênção. Mas como nós podemos fazer para termos gratidão por um momento de dor? O bem sofrer. Sofrer com paciência. Sofrer com resignação. Orando, sim. Oraremos sempre. É necessário que oremos. É necessário que tenhamos a consciência de que existe um Pai que nos acolhe, que nos ouve. Se vamos ser atendidos, como saber? Mas que é necessário estarmos sempre envolvidos nessa direção de lançarmos os nossos pedidos ao nosso Criador, isso sempre tem que acontecer. Então, quando encarnados no plano físico, na posição de enfermos, que todos somos,
Mas quando estamos exatamente na condição de enfermos da dor, aquela que nos acomete quase que diariamente por um motivo do outro, nós costumamos implorar ao céu, implorar a Deus, a saúde do corpo, que muitas vezes nós fomos os causadores daqueles problemas que estamos sentindo hoje, na expectativa de obter um milagre. E às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi, que nos rasga as entranhas de maneira a reconstruir o equilíbrio orgânico. A dor, ela vai ter essa finalidade, reconstruir em nós o equilíbrio orgânico, o equilíbrio da saúde física. E assim ocorre também no quadro da nossa vida espiritual. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção do que nós entendemos como ser feliz, do que nós entendemos como é felicidade. Mas como nós podemos ter felicidade ao exemplo de, por exemplo, termos muito dinheiro e não temos ainda a consciência de saber como utilizar esse valor, esse recurso valioso que poderia ser utilizado a benefício nosso, a benefício de outros, se nós ainda não temos como conduzir esses valores através daquilo como nós agimos quando os temos. Aí nos causa mais desconforto e nos comprometerão mais ainda. Então, muitas vezes, o sofrimento na necessidade desse recurso, o sofrimento pela falta desse recurso e a necessidade dele, vai fazer com que o espírito adquire o conhecimento da necessidade de como saber usá-lo. É como se nós tivéssemos a necessidade de um recurso, de uma água. O recurso da água, quando nós estamos com a falta de água na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa torneira, é um Deus nos acuda. E quando a água chega, nós esquecemos que ela nos fez falta, que ela deveria ser melhor consumida. Então, outros recursos, eles também são utilizados dessa forma. Enquanto nós não tivermos o entendimento necessário para a utilização dos recursos que nos trarão benefícios, será difícil a gente ter felicidade através desses recursos. Então, oraremos sim. No entanto, é imperioso em matéria de petição rogar isto ou aquilo do Senhor. Tudo nós podemos pedir a Deus, tudo. Mas sempre de acordo com a vontade dele. Porque a vontade dele inclui a harmonia e a felicidade na nossa vida. E a vontade de Deus? Qual seria, então, no nosso caso? A harmonia do nosso corpo físico, hoje, que recai sobre a harmonia do nosso corpo mental, a harmonia do espírito. Eu fico imaginando assim, a dor, ela nos deixa triste. A dor nos deixa impaciente. A dor nos deixa temerosos. A dor nos deixa mal educados. A dor faz com que as pessoas que estão à nossa volta também sofram. Mas a dor é nossa. A dor não é do outro. E o outro acaba sofrendo como se a dor que eu sinto também fosse dele. O comportamento daquele que sofre é um comportamento que vai
crescendo de acordo com a evolução do espírito, de acordo com aquilo que ele já consegue trazer dentro da sua alma, em termos de comportamento. Eu fico imaginando Chico Xavier, que é um exemplo muito claro para nós. Ele sofria demais, durante todo o dia, durante a noite, dores físicas. Nós sabemos que ele tinha, o histórico dele já mostra como era a vida de Chico, como era uma vida sofrida, de dor. Fica imaginando se ele, com a dor que ele tinha, ao estar em tratamento com as pessoas, em contato, se ele era alegre ou se ele era triste, se ele era antipático, se ele era mal educado. Pelo histórico que nós conhecemos dele, nós sabemos que não. Ele tinha uma alegria verdadeira dentro dele, que não importava se o momento de dor que ele estivesse sentindo fosse interferir na vida daquelas pessoas que tinham relação com ele. E ele tinha contato diário, o dia inteiro e muitas vezes até altas horas da noite. Como devia ser a dor de uma criatura dessa? Dor lancinante. Mas mesmo assim, mesmo na dor e mesmo no sofrimento, ele agia com bondade, com serenidade, com simpatia, quando atendia as pessoas. Então, quando nós tratamos desse tema de oração, quando nós tratamos do tema da prece, não significa que por nós não termos o retorno imediato daquilo que estamos solicitando ao Pai, e não recebemos de imediato aquilo que pedimos, não significa que não devamos continuar a insistir na oração. Ela é necessária, ela faz parte da nossa vida. Desde os princípios, a oração, essa elevação do nosso pensamento ao Criador, faz parte da nossa vivência, da nossa vida. Então, orar pelas nossas dores vale a pena. Vale a pena, porque o merecimento de cada um de nós vai estar de acordo com aquilo que nós já caminhamos. E a nossa fé, a nossa resignação, a nossa consciência do tamanho que somos ainda, vai ajudar para que essa dedicação que nós temos em favor dos outros, essa dedicação que temos em benefício das outras pessoas, que muitas vezes nós fazemos, vai trazer benefícios através de pensamentos, através de vibrações benéficas que nós vamos recebendo das pessoas, que nós conseguimos, muitas vezes, beneficiar. Então, o que importa nesses momentos é que as nossas orações, elas precisam ser preenchidas com sinceridade. Elas precisam trazer no seu interior a sinceridade do homem de bem, daquele que ainda não é perfeito, que ainda não possui todas aquelas qualidades que nós conhecemos, mas as qualidades daquele que está a caminho. E aquele que está a caminho, ele já possui algo de bom. Então, quando ele possui algo de bom, existe a sinceridade nas suas orações. Então, mesmo que nós não sejamos agraciados com uma cura, com uma dor suprimida de imediato, nós devemos continuar no nosso processo
de oração. Nós nunca devemos abandonar esse processo. Tem um livro de Divaldo, eu vou encerrar com ele, chama Oferenda, Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. E na última lição desse livro, tem uma lição que chama Render Graças. Então, ela diz assim: render graças a Deus por todas as dádivas da vida, no mundo maravilhoso em que te encontras, onde trabalha e progride. Render graças a Deus pelas dificuldades que defrontas, desafiando-te para o crescimento espiritual a que está destinado. Rende graças a Deus pelas enfermidades que lapidam as tuas arestas morais, ensinando-te paciência e liberdade. Rende graças a Deus pela fé que te ilumina o caminho de ascensão, impossibilitando que as sombras dominantes constituam impedimento à tua marcha. Rende graças a Deus pelos amigos, que são estímulo e amparo na senda iluminativa, mas também pelos adversários que se convertem em mestres rigorosos e fiscais severos, auxiliando-te a errar menos. Rende graças a Deus por tudo quanto te acontece. Todavia, não te ouvides de agradecer o mal que não te alcançou e os dissabores que não chegaram. Sempre há motivo para render graças a Deus. O bem que recebe, que se pratica, a paz que áurea que proporciona, a alegria que se flui e a que se faculta, o labor que exerce e o que se doa, a lição que aprende e a que se ensina, as lágrimas que se vertem e as que são poupadas, as renúncias que se impõem e as que ninguém são impostas, os testemunhos que se dão, não exigindo do próximo, o silêncio pela harmonia geral, que se fazem necessários, não propondo aos outros, os ressentimentos que são superados, sem esperar que eles façam o mesmo. Agradece sempre a Deus, no júbilo ou na prova, na paz ou na luta, na saúde ou na doença, na multidão ou na sociedade. Agradece ao Pai Criador a dádiva da vida. Em qualquer circunstância, todos os dias, faze do reconhecimento o teu hino de louvor e de ação no bem, os motivos da tua existência, orando e rendendo graças a Deus, sem cessar e sem cansaço. Então, meus amigos, oraremos sim, todos os dias, todos os momentos necessários, agradecer pela vida, orar pelo bem de todos, orar pela nação, orar por nós, pela nossa família, orar pelo grupo a que pertencemos. Orar, sim, pedindo a Deus a bênção da nossa vida, a saúde do nosso espírito e a compreensão que possamos ter da vida em si. E já basta a compreensão da vida para que ela seja uma oração de agradecimento a Deus. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, que nós possamos ter uma semana que se inicia com bastante oração, com bastante paciência e com bastante sabedoria. Agradecemos de todo o coração pelas reflexões que nos trouxe o Jorge e que nós façamos
o uso das orações, para que nós possamos nos ligar ao bem maior. Dessa forma, nós passamos, então, ao momento de vibração. Nós vamos vibrando pelo bem do universo, pelo planeta Terra, vivemos por todos os povos, por todos os líderes, para que eles possam governar com brandura, governar com sabedoria, mansuetude. Vibremos por todos os lares, principalmente esses que estão em desequilíbrio. Vibremos para que Deus leve a sua luz maravilhosa, adentrando pela porta da frente, vai ocupando todos os cômodos desses lares, trazendo a paz, a harmonia e o entendimento. Vibremos por todos os necessitados. Vibremos pela velhice desamparada, pelos asilos. Vibremos pelas crianças esquecidas, pelos orfanatos. Vibremos intensamente por esses que estão encarcerados tanto no corpo quanto no espírito, para que o Mestre Jesus possa aliviar as suas dores e que leve entendimento a todos eles. Vibremos por todos acamados em seus leitos de dores, que eles possam ser assistidos pela bondade do nosso Mestre. Vibremos também por todos aqueles que sofrem e choram nesse momento, que as nossas vibrações possam alcançá-los, trazendo-lhe o alívio, trazendo a paz e a tranquilidade. Vibremos intensamente pelo nosso país, pelo Brasil, pelos nossos governantes. Que Jesus possa trazer a paz, o entendimento e a brandura no coração de todos. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibremos também pelos nossos amigos. E vibremos também por aqueles que se acham ou que se colocam na condição de nossos desafetos. Vibremos por cada um de nós, que possamos ter uma semana abençoada, que possamos aproveitar os nossos dias e estender a mão sempre àqueles que estão necessitados. Pedimos permissão a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, que possa levar as graças das nossas vibrações, as nossas melhores vibrações, a todos aqueles que estejam necessitados nesse momento. Pedimos permissão, então, a Deus, a Jesus e à espiritualidade, que possa, então, aproveitar as nossas melhores energias. E assim nós damos graças a Deus. Que assim seja.